Por que alguém calcularia o rotacional de um campo? E por que alguém chamaria isso de rotacional? Rotacional. Os nomes em ciência não são gratuitos, né? Deve ter alguma coisa a ver com rotação isso aí. Porque se alguém chamou de rotacional, deve estar medindo alguma ideia de rotação. Vou fazer 2 exemplos para vocês de cálculo de rotacional. Retomamos o exemplo 3. Retomo o exemplo 3, pego o campo f de xy igual 0x e calculo o rotacional de f. O rotacional de f é del Q del x menos del P del y. Sendo que Q é a segunda componente e P é a primeira. Então, del Q del x, 1. Del P del y, 0. Então, o rotacional desse campo é K. Então, se você olhar o rotacional deste campo plano aqui, é o vetor constante igual a K, vetor 1 no plano perpendicular. Daqui a pouco eu volto a esse exemplo, mas eu vou fazer uma pergunta e daqui a pouco eu volto para responder. Qual eram mesmo as trajetórias que as partículas fariam? Se isso fosse um campo de velocidades, quais eram mesmo as trajetórias das partículas? Retas. E eu calculo o rotacional das retas e deu diferente de 0. Esquisito, hein? Por que alguém chamaria uma coisa de rotacional e quando eu calculo sobre um campo de velocidades que as trajetórias são retas, isso não dá nulo? Agora eu vou mostrar um outro exemplo, em que as trajetórias são circulares e eu vou calcular o rotacional e vai dar 0. Aí a gente vai parar para discutir o que está acontecendo. Tá? Então, exemplo 6. Está ficando bonito, hein? Vou pegar um parente desse aqui, daquele primeiro, do menos yx. O campo que eu vou escrever agora, turma, ele é extremamente importante. Ele vai aparecer em quase toda a aula daqui para frente. Ele vai ter nome, eu vou me referir a ele como se fosse íntimo, assim. Ele fala, o campo, você já sabe que é aquele. Quando eu falar o campo, é aquele. É esse que eu vou falar agora. Ao invés de menos y sobre x, eu vou colocar menos y, colocar o x, só que sobre x2 mais y2. Por que as trajetórias, se isso for um campo de velocidade, por que as trajetórias são círculos? Quem me dá um argumento? É o mesmo argumento que antes, que é perpendicular ao raio. Se você fizer o produto escalar, observe que, se eu fizer o produto escalar do vetor posição R pelo meu campo F, dá 0. Porque eu vou multiplicar aqui por x, aqui por y, produto escalar xy por isso, fica um xy, aqui com menos, aqui com mais, dá 0. E porque ele é perpendicular ao vetor radial, as trajetórias são círculos. Porque as trajetórias são perpendiculares aos raios. Mas o rotacional desse campo, del Q del x menos del P del y na direção K, é igual. Turma, vamos derivar o Q em relação a x. Q em relação a x. Regra do quociente.
para derivar. Derivada do de cima vezes o de baixo, menos o de cima, derivada do de baixo sobre o quadrado do de baixo. Então, a primeira derivação em relação a x da componente Q. Derivada do de cima é 1, x2 mais y2. Menos x, que é o de cima, vezes a derivada do de baixo em relação a x, que é 2x. Sobre x2 mais y2 ao quadrado. Isso menos, agora vem a derivação da primeira componente em relação a y. Então vamos derivar a primeira componente em relação a y. Derivada do de cima, menos 1, vezes o de baixo. Menos x2, menos y2. Agora, menos o de cima, portanto, fica mais y, menos da fórmula de derivação do quociente e menos do y, vezes a derivada do de baixo em relação a y, que é 2y, sobre x2 mais y2 ao quadrado. x2 mais y2 ao quadrado, e olha o que sobra. Primeiro pedaço, x2 mais y2 menos 2x2. Então fica menos x2 mais y2 na primeira fração. Aqui, x2 com menos e com menos, mais x2. E y, menos y2 mais 2y2. Sobra y2, com o sinal de menos na frente da fração, menos y2. Tudo isso na direção K. Só que menos y2 com mais y2, x2 com menos x2, 0K. Então o rotacional é nulo. E as trajetórias, se eu imaginar que aquilo é um campo de velocidades, as trajetórias seriam circunferências. Vocês me acompanharam até aqui, turma? O que eu queria que vocês estivessem observando? Eu introduzi o conceito de rotacional, estou começando a tentar entendê-lo. Ele tem um nome, esse nome é histórico, rotacional. Nós calculamos dois exemplos. Um exemplo em que eu sei que as trajetórias são retas e um exemplo em que eu sei que as trajetórias são círculos. No caso em que as trajetórias são retas, o rotacional tem módulo 1 e é não nulo. E no caso que as trajetórias são círculos, o rotacional deu nulo. E isso é um pouco contraintuitivo. Todo mundo está junto comigo até agora? Vamos então melhorar um pouquinho a nossa interpretação. O que o rotacional mede? Vamos olhar com um pouquinho mais de cuidado esses exemplos. As trajetórias das partículas são retas? São. Mas vamos pensar não em partícula, vamos pensar num objeto que tenha dimensão? Vamos pensar num objeto assim como se fosse um apagador, que eu coloco aqui? Vocês estão observando que o vetor é maior quando eu vou me afastando do eixo? Quanto mais à direita o vetor é maior? Então imagina um objeto que tenha dimensão e você coloca esse objeto aqui. A velocidade que vai estar sendo submetida nesse ponto, para cima, é maior do que a velocidade que está aqui. Será que esse apagador vai subir em linha reta? Ele pode até subir em linha reta, mas o que ele está fazendo? Está girando. Esse é um fenômeno que ocorre muito em barco. Se você está com várias pessoas remando um barco e de um lado você remar com mais força do que com o outro, o que acontece? O barco vira. Duas pessoas que queiram andar de mãos dadas, elas têm que andar com a mesma velocidade. Senão elas vão começar a virar. Se num casal que está andando de mãos dadas, um andar com velocidade maior que a do outro, o casal não anda normalmente, vai ter uma rotação. Então, olha que coisa fina. As trajetórias são retas, mas não é isso que o rotacional está medindo. O rotacional está medindo que localmente há uma tendência de rotação em torno do próprio ponto. O que o rotacional está medindo
é que quando eu coloco um objeto dimensional aqui, ele está com uma tendência de fazer isso em torno de si próprio. É esta tendência de rotação local em torno do ponto que o rotacional mede. Não é a trajetória de longa duração. Isso é extremamente fino. E aquele que é circular? Estou pintando meu apagador de vermelho aqui no cantinho. Vocês estão vendo que do meu lado esquerdo, lado direito de vocês, eu pintei de vermelho aqui? Dá para ver? Agora eu vou fazer esse apagador rodar de duas maneiras diferentes. Posso fazer esse apagador rodar assim. Observem que o vermelho ficou à direita de vocês o tempo inteiro. Isso é aquele exemplo, rotacional zero. Não está rodando. Agora eu vou fazer o apagador dar uma volta. O vermelho estava à direita de vocês, voltou à direita de vocês, mas o que aconteceu no meio do caminho? À medida que eu fui girando, eu fiz uma rotação do apagador em torno de si próprio. É isso que o rotacional mede. O rotacional não mede se a trajetória de longa duração é reta ou circular. O rotacional mede se naquele ponto, naquele instante, está tendo uma tendência de rotação em torno de si próprio. Então, um exemplo como aquele é um exemplo em que a trajetória é circular deste tipo. Não há rotação em torno de si próprio. Se o rotacional fosse diferente de zero, é porque haveria uma rotação, mas com esta característica. Rotação em torno de si próprio. E é isso que o rotacional mede. O rotacional não mede se a trajetória de longo termo é reta ou não. A trajetória aqui, individual, de partícula, de longo termo, pode ser uma reta. Não é isso que o rotacional está medindo. O rotacional está medindo que se eu puser um objeto aqui com dimensão, vai haver uma tensão para rotar. Ele vai haver uma tendência de rotação. Interessante isso, hein? Você pode perguntar, bom, mas como é que você sabe agora que o rotacional é? Você calculou dois exemplos e está contando. Eu vou mostrar isso com muito rigor quando eu tiver o teorema de Stokes em mãos. Mas isso vai ser mais para o final do curso. Eu volto neste exemplo. Eu precisava do rotacional, eu vou usar rotacional bastante a partir de agora, mas eu vou voltar para esse significado físico quando eu tiver o teorema de Stokes. Mas é interessante isso que eu acabei de falar, hein? Vocês perceberam como é sutil o significado do rotacional? E isso está super ligado com física, né? Vocês estão vendo que minha abordagem está toda ligada a fenômenos de dinâmica dos fluidos e de eletromagnetismo. Tudo bem? Por enquanto, então, vocês têm o que vocês precisam saber, bem sabido? Gradiente e rotacional. São dois campos vetoriais importantíssimos que nós vamos usar o tempo inteiro. Agora eu vou contar para vocês a ideia de integral de linha de campo vetorial. Vocês lembram que nós fizemos integral de linha para calcular massa e comprimento de arco? Eu vou usar aquele conceito básico para fazer um cálculo de trabalho. Antes, eu só fazer uma pequena observação preliminar. Que vai aparecer no meu cálculo. Se eu tiver um vetor no plano ou no espaço, e eu fixar uma direção, e eu quiser saber qual é a componente daquele vetor naquela direção, significa, na verdade, projetar o vetor naquela direção. Então, eu tenho um vetor que está apontando para algum lugar no espaço, eu olho para uma certa direção, uma certa reta, e eu quero saber qual é a componente desse vetor nesta direção. É a mesma coisa que falar na projeção do vetor naquela direção. Como que se calcula isso? Vocês lembram? Qual é o instrumental que me permite? É o produto escalar. Isso, exatamente. A coisa funciona bem quando eu pego um versor naquela direção e faço o produto escalar. Já dá direto a componente. Eu preciso só lembrar do seguinte. Se eu tenho dois vetores, o produto escalar
de dois vetores, U escalar V, é dado por módulo de U, módulo de V, cosseno do ângulo entre eles. Vocês se lembram desta expressão? O produto escalar de dois vetores é módulo de um, módulo de outro, cosseno do ângulo. Quando eles são perpendiculares, o ângulo é 90 graus, o cosseno é zero, o produto escalar dá zero. Quando eles formam um ângulo pequeno, menor que 90, os dois vetores apontam em alguma maneira intuitiva, apontam para o mesmo lado, o produto escalar dá positivo, porque o cosseno é positivo. E se o ângulo é maior que π sobre 2, corresponde a uma ideia intuitiva de um vetor apontando para direções opostas, aí o produto escalar dá negativo. Bom, quando um deles tem módulo 1, quando um deles é versor, então imagine que esse é o U, esse é o V, e imagine que o módulo do V seja 1. Então o produto escalar, se o módulo do V é 1, o produto escalar é apenas igual a módulo de U cosseno θ, porque o V, eu estou supondo que tem módulo 1, é versor. Versor é de módulo 1. Então desaparece o módulo de V nessa forma. E aí olha para esse triângulo aqui. O módulo de U é uma hipotenusa, a projeção aqui é o cosseno. Se eu calcular o cosseno de θ, dá a projeção sobre a hipotenusa. Então a projeção é a hipotenusa vezes o cosseno de θ. Então a projeção de um vetor sobre uma certa direção é módulo de U cosseno θ com o versor. Fazendo produto escalar pelo versor. Se eu fizer com o versor, dá certo. Tá ok? Agora, então, imagine o seguinte, que eu tenho uma curva, gama, imagine que eu tenho uma gama que é uma trajetória. Vou fazer uma motivação física por um determinado conceito. Então imagine gama, uma trajetória. Você pode pensar isso em 2 ou 3 dimensões, tanto faz. Vou fazer meu desenho em 2 dimensões, só porque é mais fácil, mas lembre-se que nós estamos falando de coisas que também podem ser feitas em 3D. Então eu tenho aqui uma trajetória gama, que é uma curva. Imagine que eu tenho F, um campo de forças atuando em gama. Então você tem uma trajetória e à medida que uma partícula descreve esta trajetória, descreve este movimento, você tem em cada ponto um vetor F atuando. Não estou dizendo que o F é tangente, não estou dizendo que o F é perpendicular. É um campo de forças que atua sobre um movimento. Ele pode ter diferentes módulos e diferentes posições relativas em relação à trajetória que eu estou olhando. Pergunta: como é que eu calculo o trabalho realizado por esta força sobre este movimento? Vamos ver o que vocês se lembram desses conceitos físicos. Trabalho realizado por um campo de forças atuando sobre um movimento. A força realiza trabalho. Como é que eu calculo isso? É o pedaço, a componente tangencial da força, vezes o deslocamento. O trabalho é força vezes distância. Como é que você calcula trabalho? É força, módulo da força vezes a distância. Agora, primeiro, isso quando você tem a força constante. O que eu faço quando eu tenho uma situação geral? Eu faço uma partição
olho em pedaços elementares e em cada pequeno pedaço a variação da força é muito pequena. Vou supor que a força é derivável, contínua, etc. Então eu posso imaginar que em cada pequeno trecho da curva, a força se comporta quase como uma constante. E aí o trabalho é a força vezes o deslocamento. E quem que é o deslocamento? A gente viu isso quando fez integral de linha. É o gama' de t dt. Então eu olho para a minha curva, faço uma partição do intervalo AB, que induz uma partição sobre a curva. Aí eu preciso de dois ingredientes. Eu preciso do comprimento da curva, que é a distância percorrida, para cálculo do trabalho. O trabalho é força vezes distância. Então eu preciso do comprimento da curva. O comprimento da curva é módulo de gama' de t dt. Isso me dá o comprimento desse arco de curva. Tanto que a gente já estudou isso na integral de linha de campo escalar, e era a integral disso que dava o comprimento da curva. Agora eu preciso da força. Mas qual é a parte da força que executa trabalho? É a componente tangencial da força que executa trabalho, não a componente normal. O trabalho é executado pela componente tangencial da força. Então eu preciso achar a componente tangencial. Como é que eu acho a componente tangencial do vetor F? Produto escalar pelo versor. Então eu vou fazer produto escalar do vetor F pelo versor da tangente. Quem que é o versor na direção tangente? O vetor tangente é o gama' de t. E o versor na direção do gama' de t é o gama' de t dividido pelo módulo do gama' de t. Se vocês forem pegar o caderno de vocês na aula que eu falei de curva, vocês vão ver que eu falei de curva regular. Eu exigi, a partir de uma certa hora, eu falei, só vou trabalhar com curva regular. O que é curva regular? Que o vetor tangente é diferente de zero. Por isso que eu posso dividir livremente pelo vetor tangente. Eu só estou trabalhando com curvas boas para fazer a teoria que eu estou fazendo. E lá atrás eu exigi curvas regulares, que significa não ter, que o vetor tangente não se anula nunca. E é por isso que eu posso dividir por aquele vetor tangente. Então, o que isso significa? Por que isso significa trabalho? Porque isso é a componente tangencial vezes a distância. Isso é trabalho. Aí eu somo tudo. Somatória. Na verdade, cada um desses T's aqui é um TI, não é? Eu aplico numa partição e faço uma somatória e somo em I. E isso é aproximadamente o trabalho realizado por aquela força. Uma coisa bonitinha. Você viu que está cancelando o módulo de gama' com o módulo de gama'? Porque tem no produto escalar tem no denominador o módulo de gama' e aqui fora tem o módulo de gama'. Número real pode entrar dentro do produto escalar. E quando ele entra, cancela. Ok? Então, isso é só uma motivação física para eu dizer que o trabalho realizado sobre a curva é uma coisa que eu indico assim, integral de f com flechinha, dr, para indicar que é trabalho, que é esse novo objeto sobre gama, e que é a integral de a até b do produto escalar f, calculado nos pontos da curva, produto escalar o vetor gama' e o que der a gente integra em relação à variável t. E o módulo do gama' cancelou. Por isso que ele não aparece nessa forma. Isso é a integral de linha de um campo vetorial. Importante perceber, é o mesmo conceito que o anterior. É a integral da componente tangencial da força. Do mesmo modo que antes a gente integrava
o gama' para calcular comprimento, integrava a densidade para calcular massa, aqui eu integro a componente tangencial da força para calcular o trabalho. Então é a mesma coisa. Só que ele tem tanto significado à parte, isolado, que eu vou tratar como se fosse um outro tipo de integral. O cálculo operacional a gente procede de uma maneira um pouquinho diferente e tem toda uma teoria para essas integrais do tipo trabalho. Então eu vou tratar como se fosse um outro tipo de integral. Na minha cabeça existem duas integrais de linha, de campo vetorial e de campo escalar. Embora há uma relação direta, a integral de campo vetorial veio da integral do campo escalar. É que como houve um cancelamento do módulo de gama', eu trabalho só com o gama', produto escalar do gama'. Ok? Motivado por esta aproximação, eu vou definir o que é a integral de linha de campo vetorial. É isso. O que ele mede? Qual a aplicação física? Ele mede trabalho. Aqui é uma aproximação, porque aqui é a somatória, aqui é a soma de Riemann. Aquele processo de integral, lembra? Você faz a soma de Riemann, daí você passa o limite quando o diâmetro da partição vai para zero. Esse aqui é o limite quando o diâmetro da partição dessas somas vão para zero. E que eu tomo como a minha definição de integral motivado pelo que está lá em cima.